Bezerra Hashem da Flamed Hei, tratado de Midot. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Flamed Dalet Amud Bet, depois do espaço, começando o Perek Harabait. Continuando a entender como é que era o Bet Hamikdash. Fala Mishnah, Harabait aya 500 amah, 500 amah. O Harabait, a área da montanha do Bet Hamikdash, media 250 metros quadrados. 500 amah quadrados, cada amah é meio metro. Então 250 metros quadrados. Rubom e Nadarom, a maioria dos quartos do Harabait estava no sul. Shenilom e Mizrach, depois o segundo número maior de quartos estava no leste. Shlishilom e Tzafon, o terceiro maior número de quartos estava no norte. Miutom e Amarav, e no oeste era o local que tinha menos quartos. Então, no sul tinham mais quartos, depois no leste é o segundo maior, depois no norte, depois no oeste. Makom sheyarov midato, shama yarov tashmishon. Então, a direção que tinha mais quartos era mais usada, a maioria do uso do Harabait era com esses quartos. Fala Mishnah, Kol nichnasim leHarabait, nichnasim derech yamin. Quando a pessoa está entrando no Harabait, ele tem duas opções. Ou ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele deve ir para a direita. Quando a pessoa tem que se direcionar dentro do Harabait, do Bet Hamikdash, ele tem que dar prioridade à direita. O Makifin veiotzin derech smol, e quem está saindo do Harabait também tem que ir para a sua direita, a direita da saída, que é a esquerda da entrada. O ponto é que quando ele entra no Harabait, ele tem que se dirigir à direita. Se tem dois portões, por exemplo, ele deve ir para o portão da direita, e quando ele está saindo também ele tem que ir para a sua direita. Chutz mishirao davar, Makif lesmol, com exceção se a pessoa estava dentro do Bet Hamikdash e aconteceu algo com ele, ele se enlutou ou ele foi excomungado, então ele tinha que sair pela esquerda. Então as pessoas vão estranhar porque ele está saindo pela esquerda, vão perguntar por que você está saindo pelo seu lado esquerdo. Shani Aver, ele vai falar que ele se enlutou lá, e as pessoas vão falar as pessoas vão falar que Deus que está nessa casa no Bet Hamikdash que vai te consolar. Shani Menudeu, que ele diga que ele está excomungado. E as pessoas devem falar, fala Rabi Meir, que Hashem dê piedade no coração desses que te excomungaram, para cancelarem isso. Amad Rabi Yossi, assitem que avru alav etadim. Fala Rabi Yossi que não, eles não podem falar assim. Parece essa frase como se aqueles que excomungaram fizeram errado. Então fala Deus que as pessoas devem falar para o excomungado é que Deus dê no coração dele uma boa inspiração para que ele se comporte bem e ele não seja mais excomungado, que o excomungamento seja cancelado. Então, quando a pessoa entrava no Harabait, ele passava pelo portão, mas para dentro tinha um cercado de madeira de 1 metro de altura, gavoa asarat vachim, 1 metro de altura. Veshalosh esrei pratzot ayubo, shepirtzu malchei Yavan. Nesse cercado de madeira tinham 13 buracos. Os gregos fizeram esses buracos quando eles invadiram o Bet Hamikdash no episódio de Hanukkah. Chazru vegadru, vegazru kenegdan yud gimel ishtachavayot. Depois esses buracos no cercado foram consertados. E os sábios decretaram que a pessoa que passa por um desses buracos que foi consertado deve se curvar, agradecendo a Hashem pela vitória contra os gregos em Hanukkah. Lifnim mimenu acheil. Então, mais para dentro, depois que a pessoa passa por esse cercado, esse sorek, tinha o heil, que era um pátio. Esse amot media 10 amot de largura, 5 metros de largura. Ushnei masar ma'alot ayusham. Então, no fundo do rei, desse pátio, mais próximo ao Bet Hamikdash, tinham 12 degraus. Então, quando a pessoa subia do rei por esses degraus, ele chegava no Ezrat Nashim, o pátio das mulheres. Então, Ruma ala Hatziyama, Veshilcha Hatziyama, a altura de cada degrau era meio amá, 25 centímetros, e a largura de cada degrau também era de 25 centímetros. Todos os degraus do Bet Hamikdash mediam 25 centímetros de altura, 25 centímetros de largura.
Chutz Misher Ulam, com exceção dos degraus na entrada do Ulam, que a gente vai ver na sequência melhor. Todos os portões do Bet HaMikdash mediam 10 metros de altura e 5 metros de largura. 10 de altura, 5 metros de largura. Chutz Misher Ulam, com exceção do portão de entrada do Ulam, media o dobro. 20 metros de altura e 10 metros de largura. Todos os portões do Bet HaMikdash tinham portas, Chutz Misher Ulam, com exceção do portão do Ulam, o salão de entrada do Eichal, não tinha porta nesse portão da entrada do Ulam. Todos os portões do Bet HaMikdash tinham batentes na vertical. Chutz Misher Tedi, Sheyu Sham Shtei Avanim Motot Zo Al Gav Zo. Com exceção do portão norte do Harabait, chamado Tedi, os batentes não eram na vertical, eram na diagonal, eram um triângulo. Os portões e as portas foram cobertas com ouro futuramente. Originalmente eles não tinham tanto ouro quando eles construíram o segundo Bet HaMikdash, depois conseguiram e cobriram com ouro. Chutz Mishar Nicanor, com exceção das portas de Nicanor, que são as portas do portão leste da Azará, não foi coberto com ouro, e porque Hashem fez vários milagres para Nicanor, quando ele trouxe as portas de cobre, então mantiveram as portas como original. Tem aqueles que falam um outro motivo, além desse, porque o cobre que Nicanor usou para as portas era um cobre especial, era amarelado, então não viram necessidade de cobrir com ouro. Fala, Mishnah. As muralhas do Harabait eram bem altas, com exceção do lado leste. O lado leste era mais baixo. Por quê? Por causa do ritual da paraduma da vaca vermelha. Os Kohanim levavam a vaca vermelha para o Har HaMishcha, o Har HaZeitim, ao leste de Jerusalém. E eles subiam na montanha com a vaca vermelha, abatiam, o Kohen recebia o sangue do abate da vaca vermelha. Ele tinha que estar olhando para a entrada do Eichal, do Har HaZeitim, e jogar o sangue em direção à entrada do Eichal. O sangue do abate da vaca vermelha. Então, para ele poder ver a entrada do Eichal, fizeram um muro leste do Harabait mais baixo, para não tampar a visão. Depois a vaca vermelha era queimada lá. Ezrat Anashim hayta orech 135 al rochav 135. Então, a pessoa está no Heil, nesse pátio, então ele já entrou no portão do Harabait. Já passou pelo sorego cercado de madeira, passou pelo Heil, aquele pátio, subiu os 12 degraus, chegava no Ezrat Nashim. O pátio das mulheres, que é o pátio que as mulheres ficavam nas festas. Ezrat Nashim, esse pátio das mulheres, media 135 amot quadrados, 67 metros quadrados e meio. Na Ezrat Nashim tinham 4 quartos, um em cada esquina, cada um media 20 metros quadrados. Veroi o Mekorot. Nesses 4 quartos não tinha teto. Assim também no terceiro Bet HaMikdash, que a gente vai ter em breve, esses quartos não têm teto. Por causa do Pasuk, Sheneimar ve'yotzini lachatzer achitzona, ve'avirin elbat miktsoi achatzer, ve'inei chatzer ve'miktsoi achatzer, ve'gomer be'arbat miktsot achatzer, chatzerot kturot, ve'en kturot ela shenam mekorot. O ponto é, o profeta Yehezkel fala sobre esses 4 quartos, que eles são kturot, ou seja, que não tem teto. No terceiro Bet HaMikdash também. O Mayu Meshamshot, qual era a função desses quartos da Ezrat Nashim? 4 quartos. Então, Dromit Mizrahit, o quarto sudeste, e a Italishkat Alezirim, era o quarto do Nazir. O Nazir que terminou a Naziru dele, não bebeu vinho, ele não se impurificou, ele não cortou o cabelo. Quando ele terminava a Nazirut, ele tinha que trazer os sacrifícios. Tinha que cortar cabelo, e o shlamim tinha que ser cozido, a carne do shlamim. Tudo isso era feito nesse quarto sudeste da Ezrat Nashim. Sheshama Nezrim e Vashlim et Hashlamim. Lá, o shlamim do Nazir era cozido,
o Megachem Etzearam, lá o cabelo do Nazir era cortado, o Meshalchim Tachatadud, e o cabelo do Nazir cortado era jogado no fogo que está cozinhando o Shlamim. Isso no quarto sudeste, Lishkat HaNezirim. Mizrachit Tzfonit, o quarto nordeste da Ezrat Nashim, e a Lishkat HaEtzim, era o quarto da lenha, ששם הכהנים בלמומים מתליעים העצים, וכל עץ שנמצא בו תולד פסול מעל גב המזבח. Lá, o quarto da lenha é o quarto que os Kohanim, que não podiam servir no Bet HaMikdash porque eles tinham algum defeito, eles faziam outro serviço. Eles verificavam a lenha para ver se a lenha está bichada ou não. A lenha bichada é inválida para o sacrifício. Isso no quarto nordeste. Sfonim Naravit, no quarto noroeste da Ezrat Nashim, e Eitar Lishkat Metzuraim. Era o quarto dos leprosos. Os leprosos iam lá, mergulhavam no mikve lá, antes do ritual da purificação deles. Maravit Romit, o quarto sudoeste. Amar Abeleza Ben Yaakov, Shachachti Ma Shaitai Meshameshet. Fala Abeleza Ben Yaakov, ele se esqueceu qual era a função desse quarto. Abashal Omer fala Abashal, Jusham Ayu Notnim Yain Veshemen. Fala Abashal, esse era o quarto que depositavam o vinho e o azeite dos sacrifícios. E aí está Nikret Lishkat Bet Shmania. Era chamado do quarto Bet Shmania do azeite. Fala a Mishnah, Vechalaka הייתה בראשונה, והקיפו הקצוצרה, שאנשים רואות מלמעלה ואנשים מלמטה, כדי שלא יהיו מעורבים. Então, originalmente, o que acontecia era, tinha Simchat Bet HaShoevah na festa de Sukkot, todo o povo vinha para o Bet HaMikdash. E as mulheres ficavam na Ezrat Nashim, e os homens conseguiam ver as mulheres. E o que não é apropriado, então fizeram o seguinte, colocaram pilares na Ezrat Nashim, e na Simchat Bet HaShoevah colocavam um segundo andar, colocavam um chão de madeira, blocos de madeira, e as mulheres ficavam em cima, e os homens embaixo dançando. Dessa forma, como hoje em dia na sinagoga as mulheres muitas vezes estão em cima, não estão em visão automática dos homens. Então é mais discreto. No fundo da Ezrat Nashim tinham 15 degraus para chegar na Ezrat Israel. Ezrat Israel é a Azará do povo. O não Kohen não podia entrar mais para dentro na Ezrat Kohanim, o pátio dos Kohanim. Então ele ficava na Ezrat Israel. Tinha a santidade da Azará, ou seja, que o impuro não podia entrar lá na Ezrat Israel, mas o povo podia ficar, quem está puro. Esses 15 degraus entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel é paralelo aos 15 Shira Ma'alot, os capítulos de Shira Ma'alot do Teilim. Shalem Alevim Omrim Bashir, e em cima, no final da Ezrat Israel, como a gente vai ver melhor na sequência, tinha o palco dos Levi, entre onde o povo estava e entre onde os Kohanim estavam com o altar sacrificando. Tinha o palco dos Levi. As escadas, os degraus entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel formavam um meio círculo, ou seja, o degrau de mais embaixo era um círculo grande e os degraus iam diminuindo, era um círculo dentro do outro, assim eram os degraus que iam subindo. Então o degrau de baixo era um círculo maior e o degrau de cima era um meio círculo menor, ia se estreitando, e aí a pessoa chegava na Ezrat Israel. Viramos a página. Verishkota Yutachat Ezrat Israel. Então, dos dois lados dessa escada, desses degraus entre Ezrat Nashim e Ezrat Israel, na altura da Ezrat Nashim, tinham 2 quartos. Então, a pessoa que estava na Ezrat Nashim ia para o fundo, tinha esses degraus, mas na altura da Ezrat Nashim tinham 2 quartos. Qual era a função? Sheshama Levim Notnim Kinorot Venevalim Betzaltaim Bechol Kleashir. Esses quartos era o local que os instrumentos musicais para o canto dos Levim era armazenado. Então, depois a pessoa subiu nos degraus, chegou na Ezrat Israel. Ezrat Israel está Orech Me'ama, Ushloshim Vechamesh, Al-Rochav 11. O pátio do Israel, o pátio do povo, media 135 amot de comprimento e 11 amot de largura.
135 amot de comprimento, 67 metros e meio de comprimento e 5 metros e meio de largura. Então era comprido e estreito. וכן עזרת כהנים הייתה אורך 100 אמה ול"ה על רוחב י"א. Assim também, o pátio a seguir, o pátio dos Kohanim, que os Kohanim podiam ficar, também media isso exatamente. 135 amot de comprimento, 11 amot de largura. Os Kohanim que estão servindo no Beit HaMikdash, são sacrificando, eles podem entrar até o altar, até o Eichá, para fazer os serviços, mas aqui se trata do pátio que os Kohanim ficavam adiante do povo, mas eles não estão servindo, eles vieram trazer o sacrifício. Verashe pispesim mavdir berezat Israel lezrat Kohanim. Então, para separar entre onde o povo podia ficar, Ezrat Israel, e onde os Kohanim podiam ficar, tinham blocos de madeira, fala Tanakama, separando. Essa é a primeira opinião. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, fala Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ma'alai tagvoama ve'aduchan atun aleh. Fala Rabbi Eliezer ben Yaakov, primeiro de tudo, a Ezrat Kohanim era mais alta do que Ezrat Israel. Então já é uma separação. Tinha uma elevação de 1 amá, meio metro, primeiro. Depois tinham 3 degraus para o palco dos Levi. O Shalosh Ma'alot Shel Chatzi Amá. Cada degrau media 25 centímetros. Então era meia amá cada degrau do palco. Então são 3 degraus, então é 1 amá e meia. Nimtzet Ezrat HaKohanim Gvoa Me'ezrat Israel Shte Amot U'Mechza. Então fala o sábio, primeiro de tudo tinham um degrau de 1 amá entre a Ezrat Israel e a Kohanim. Subindo esse degrau, tinham mais 3 degraus menores, cada um com meia amá, tem mais 1 amá e meio. Então fala Rabbi Eliezer ben Yaakov, a Ezrat Kohanim, o pátio dos Kohanim, era 2 amot e meio mais alto do que o pátio do povo. 2 amot e meio, 1,25 m. כל העזרה הייתה אורך 187 על רוחב 135. Todo o pátio do Beit HaMikdash, toda a Azara, de leste a oeste media 187 amot e de norte a sul 135. 187 de leste a oeste, norte e sul 135. Veiut Gimel Shtachavayot Yerusham. Fala Tanakama, os sábios decretaram 13 lugares que o povo tinha que se curvar quando passava. Conforme Tanakama, são os 13 lugares que os gregos quebraram quando invadiram o Beit HaMikdash em Hanukkah. E depois que a gente venceu e consertaram isso, decretaram que a pessoa tem que se curvar lá para agradecer a Hashem pela vitória. Rabbi Yossi ben Hanan Omer, fala Rabbi Yossi ben Hanan, que é Yud Gimel Shearim. Fala Rabbi Yossi ben Hanan que não. São 13 lugares que as pessoas vão se curvar, são os 13 portões e portas do Beit HaMikdash. Vamos ver agora quais são as portas e os portões. Dromim Smuchim Lamarav. Então, no lado sul da Azara, tinham portas no sudoeste, ou seja, na parte sudeste não tinham portas, na parte sudoeste estavam as portas. Shara Elion, o primeiro portão mais para o oeste, era o portão mais alto. Shara Elion era mais alto do que os outros portões. Shara Derek, o outro portão próximo, era o portão da lenha, traziam a lenha para o altar. Por lá, Shara Bechorot, o outro portão, era o portão dos primogênitos, que traziam os animais primogênitos para serem sacrificados. Esse é o terceiro. Sharamayim, o quarto portão no sudoeste, era o portão da água. Velama Nikra Shmo Sharamayim, porque ele é chamado do portão da água. Shebom Machnisim Tzruchit Shemaim Shenisuch Bachar. Falta na cama, foi chamado assim, porque por lá traziam a água na festa de Sukkot para Nisuch Hamayim, o sacrifício de água de Sukkot. Somente em Sukkot eles sacrificam água. Então são 4 portões no sul. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Bo Hamayim Mefachim. Fala Rabbi Eliezer ben Yaakov, um outro motivo porque o portão é chamado da água, porque tinha um canal de água que passava dentro da Azara. A água saía por esse portão Sharamai, no sul. E no terceiro Beit HaMikdash tem a profecia que diz que vai brotar uma fonte de água embaixo desse portão da água. Ureumatan Batzafon Smuchin Lamara. Então, mencionamos até agora os portões no sudoeste. No noroeste, tinham outros 4 portões. Shari Choniam, não sei por que é chamado assim. Shara Korban é o portão que trazia os carneiros para o sacrifício de Tamid.
Shara Nashim, o portão das mulheres, que as mulheres iam lá para trazer os sacrifícios, traziam o animal lá. Shara Shir, o portão do canto, traziam os instrumentos musicais que para o canto dos Levim, por esse quarto portão no noroeste. Então são 8. Velama Nikra Shmol Shar Yechonia. Por que esse primeiro portão no noroeste é chamado portão de Yechonia? Shebo Yatzah Yechonia Begaluto. Porque quando Nebuchadnezzar, o rei da Babilônia, exilou Yechonia, tirou ele por esse portão, então deram o nome dele. Sheba Mizrach Shar Nikanor. Ve-shte pishpeshim ayulo. Echad mimino ve'echad mismolo. No leste da Azara tinha o portão de Nicanor. Dos dois lados tinham duas portas menores. Ve'shnai b'ma'arav lo haya lahem shem. E tinham dois portões no oeste que não tinham nenhum nome. Então fala Abba Yossi ben Hanan, são 13 portões. E em cada vez que a pessoa passa por um dos portões, ele tinha que se curvar. Por isso são Yud Gimel Shtachavayot, que foi dito antes. Hadran Lach Harabait, Baruch Hashem, temos mais um capítulo. Começamos amanhã Perek HaMizbeach. Vamos ver o próximo capítulo também um pouco. Continuando a entender como é que era o Beit HaMikdash, com muito mais. Baruch Adonai Leolam. Amém ve amém.